Ele fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Encarou meu pai. E o que veio depois dessa noite mudou tudo. Foi ali que a verdade, escondida por anos, explodiu como uma bomba no meio da nossa vida. E se você acha que sabe onde isso vai dar, é porque nunca enfrentou uma família como a minha. Meu nome é João, tenho 29 anos, e depois de 6 anos no Canadá, voltei para o interior da Alemanha com um diploma em gestão rural, um plano bem traçado e um segredo que nunca pude dizer em voz alta. A fazenda da minha família ficava nas montanhas da região da Turíngia. Meu pai sempre foi um homem durão, criado à base de trabalho e silêncios duros. Cresci aprendendo que homem não chora, não fala demais, e nunca, nunca mesmo, se apaixona por outro homem. Mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu plano era simples: provar meu valor, assumir a gestão da fazenda, e então, quando todos me respeitassem, mostrar quem eu realmente era. Mas os planos mudam quando o passado volta mais forte do que você imaginava. Eric estava lá, o filho da antiga empregada. Crescemos juntos, dividindo o que dava. Fruta no quintal, banho de riacho, segredos demais para duas crianças que se entendiam sem precisar de palavras. Quando fui embora, ele ficou. E agora, quando voltei, ele não era mais só o menino que conheci. Era o homem que ocupava os espaços que eu achava meus. Meu pai vivia dizendo: o Eric é dos bons, fiel, trabalhador, não inventa moda. Eu ouvia em silêncio, mas por dentro sabia. Eric era mais do que isso. Era também o motivo pelo qual eu andava perdendo o sono. Nos primeiros dias, fingi que nada tinha mudado. Inspecionei planilhas, revisei o sistema de irrigação, acompanhei os vaqueiros no curral. Mas não importava o quanto eu me esforçasse, Eric estava sempre por perto, calado, firme, presente. Quando falava comigo, chamava de doutor, com um meio sorriso que não era debochado, mas também não era inocente. Uma tarde, enquanto eu revisava os equipamentos na oficina, ouvi passos. Ele entrou suando, com uma chave inglesa na mão. "Tá tentando arrumar o que não tem conserto?" perguntou, encostando na bancada. "Tô tentando entender por que tudo aqui parece desandar quando eu volto." Ele deu de ombros. "Talvez porque você voltou com ideias demais. E você nunca quis sair daqui." Ele me encarou. Já quis. Mas não tinha para onde. O silêncio entre nós disse mais do que qualquer conversa. Tinha alguma coisa ali, viva, incômoda. Eu sentia isso toda vez que ele passava por mim e o ar mudava. No dia seguinte, peguei a estrada de terra até o estábulo para verificar um problema com a ordenha. Eric estava lá, ajoelhado perto do motor, camisa suada, concentrado. Quando me viu, apenas assentiu com a cabeça. "O que houve?" "Sistema tá vibrando demais." Eu falei com seu pai que precisava de revisão, mas ele não escutou. Me aproximei para entender o que ele fazia. Quando ele se virou, nossos rostos ficaram próximos demais. O coração disparou. "Cuidado, doutor. Aqui é lugar de sujar as mãos." "E se for para sujar por algo que vale a pena?" Ele travou. Apertou o maxilar, mas não respondeu. Naquela noite, fiquei deitado olhando o teto. A cena se repetia na minha cabeça. A proximidade, o olhar. Estaria eu imaginando tudo? Ou havia mesmo algo ali? Na manhã seguinte, fui até o galpão onde ele alimentava os animais. Fiquei parado por alguns minutos, observando. Ele notou minha presença e disse: "Pode falar, doutor. Eu não mordo." "Lembra quando a gente se escondeu no celeiro para fugir da tempestade?" Ele sorriu. "Lembro. Você tremia de medo do trovão." "Não era medo do trovão." Ele se virou devagar. Pela primeira vez não sorriu. "Era medo do que então?" "De você ir embora." O silêncio que se seguiu foi denso. Mas não era rejeição. Era reconhecimento. Aquele tipo de silêncio que apenas quem sente algo consegue sustentar. A partir desse dia, Eric mudou. Estava mais presente, mais direto, mas sempre contido. Ele jogava verde, mas não colhia.
Me provocava, mas se mantinha no controle. E eu estava à beira. Cada olhar dele me empurrava mais para perto do limite. E uma noite, o limite veio. Fomos os últimos a sair do curral. A luz da lua iluminava o chão de terra. Eu estava encostado na cerca, ele arrumava uma tranca. E se a gente parasse de fingir que não tem nada acontecendo aqui? Ele olhou nos meus olhos. Longo. Firme. E você tá pronto para isso? Para encarar o que vier? Eu me aproximei. Não respondi com palavras. E foi ali, naquela noite fria e silenciosa, que tudo mudou. Ele não recuou quando me aproximei. Tampouco sorriu. Apenas ficou lá, parado, olhando nos meus olhos como se esperasse que eu dissesse algo definitivo. Mas não foi preciso. Aquele momento falou por si. A partir daquela noite, nada mais foi como antes. A rotina da fazenda continuava a mesma. Madrugadas frias, tratores barulhentos, gado no pasto. Mas entre eu e Eric, havia agora um campo de força invisível. Estávamos mais próximos, mais atentos um ao outro, e ao mesmo tempo, mais cuidadosos, como quem sabe que um passo em falso pode derrubar tudo. Não falamos sobre o que aconteceu, nenhum de nós teve coragem. Mas o que não era dito se fazia presente nos olhares longos demais, nos silêncios que pesavam mais do que uma frase completa. Ele continuava me chamando de doutor, mas com um tom que agora misturava respeito com provocação. Uma tarde, estávamos na varanda, revisando uns papéis. Eric se sentou ao meu lado, pegou um copo d'água e disse: "A gente finge bem, né? Acha mesmo que está funcionando?" Ele olhou para frente. Para o seu pai, sim. Para os outros, talvez. Para mim, não mais. E se levantou, como quem não queria dizer mais nada. Mas aquela frase ficou. Os dias seguintes foram uma tortura doce. Nos víamos o tempo todo, mas sem poder fazer nada. Era como se tivéssemos voltado ao tempo em que tudo era insinuação. Mas agora com a diferença de que sabíamos. Ambos sabíamos o que havia ali. Até que veio a noite da feira. Fomos juntos levar um carregamento de queijos artesanais para o evento da cidade. A feira estava cheia, muita gente conhecida, famílias tradicionais, vizinhos curiosos. Eu tentava manter a postura, focar no que era profissional. Mas Eric estava diferente, mais solto, falava com todos, ria alto, e quando me chamava, deixava escapar um João no lugar de doutor. Quando a feira acabou, voltamos de caminhonete pela estrada de terra. O caminho estava escuro, e o som do motor era o único ruído constante. "Tá com medo?" Ele perguntou de repente. "Do quê?" "De ser quem você é. Aqui. Tô com medo é de perder o que nem tive coragem de ter." Ele encostou o carro na beira da estrada. Desligou o motor. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E então, ele se virou. "Então tem. E se quiser, ainda pode ter." Foi a primeira vez que me beijou. Rápido, firme, sem promessas, mas com verdades. Nessa noite, ele não voltou para o alojamento dos peões. Dormiu no meu quarto. E no dia seguinte, agiu como se nada tivesse acontecido. No café da manhã, falou sobre o tempo. No curral, reclamou da tranca da porteira. E quando meu pai apareceu, ele cumprimentou com o mesmo respeito de sempre. Eu, porém, já não conseguia mais fingir tão bem. Na semana seguinte, tudo parecia se equilibrar num fio fino demais. Estávamos juntos, mas escondidos, felizes, mas inseguros. E então, aconteceu algo que bagunçou tudo de vez. Um primo meu veio visitar a fazenda. Daniel. Tinha a mesma idade que eu, mas era o tipo de homem que meu pai adorava. Bruto, conservador, orgulhoso da própria ignorância. Ao ver Eric, fez um comentário atravessado. "Esse aí é quem tá mandando agora nos bois?" "Achei que era você, João." Eu sorri amarelo. Eric apenas respondeu: "Eu cuido do que me confiam." Sem fazer cena. Daniel não gostou da resposta e passou a provocá-lo abertamente durante os dias em que ficou lá. Comentários sobre roupas, sobre modos, sobre homens de verdade.
Eu via Eric engolir seco cada frase, mas ele se segurava. Até a tarde em que estávamos todos no galpão, e Daniel, com a voz alta demais, disse: "Não sei como vocês aguentam um cara tão certinho. Até parece... sei lá." O resto da frase ele não disse, mas o tom foi claro. Eric se virou devagar, encarou Daniel com os olhos firmes e disse: "Melhor você medir suas palavras." Meu pai entrou bem na hora. Viu a cena, não entendeu o contexto, mas sentiu a tensão. "Algum problema aqui?" Eu tentei amenizar. Disse que era apenas uma discussão sobre manejo do pasto. Mas Eric não tirou os olhos de Daniel. Aquela noite, Eric não veio ao meu quarto. Fiquei virando na cama, o estômago apertado, a cabeça cheia. Na manhã seguinte, ele também não apareceu para o café. Fui até os fundos do celeiro. Ele estava lá, encostado na parede, olhando para o chão. "A gente se meteu numa enrascada, né?" "Talvez, mas não quero sair dela sozinho." Ele levantou os olhos. Sorriu fraco. "Então a gente vai ter que encarar. Juntos. Mas sem mais esconderijo, João." Concordei. Mas mal sabíamos que o pior ainda estava por vir. Ninguém esperava a visita do meu pai naquela madrugada. Nem ele mesmo, talvez. Voltou da viagem mais cedo, sem avisar, e trouxe com ele uma energia pesada, como se o silêncio da casa já o tivesse alertado sobre o que estava fora do lugar. E estava. Eram 2h17 quando a maçaneta girou com violência. A porta se abriu com um estrondo que cortou o quarto em dois. Eric, que estava ao meu lado na cama, pulou como se tivesse levado um choque. Eu congelei. "O que está acontecendo aqui?" A voz do meu pai era uma faca. Eric tentou pegar a calça do chão. Eu me sentei na cama, tonto, procurando palavras que não vinham. "Isso é verdade?" Ele gritou. "É isso que eu tô vendo?" Minha mãe apareceu no corredor. O rosto abatido, mas a postura firme. "Agenor, por favor." "Cala a boca, Márcia." Ele cuspiu. "Eu saio por uns dias e volto para encontrar isso." Meu filho, com o filho da empregada. Eric, de pé agora, se colocou entre mim e ele. "Não encosta nele," disse com voz baixa, mas firme. "Você corrompeu ele." Berrou meu pai. "Esse menino era normal. Você fez isso com ele." "Eu não fiz nada. Ele é quem ele é." "E eu também," respondi, enfim. O rosto do meu pai ficou vermelho, as veias saltadas, os punhos cerrados. Ele avançou um passo. Eric se manteve no lugar. "Saiam da minha casa. Os dois, agora." "Pai." "Saem. E se levar minha mulher junto, melhor ainda. Essa casa não é mais minha. Virou um circo." Minha mãe não disse nada. Apenas segurou minha mão quando eu passei por ela no corredor. Eric já estava na porteira quando cheguei. Não levamos nada, nem roupas, só um ao outro. Atravessamos a estrada de terra em silêncio. A lua cheia iluminava os campos. Era como se o mundo todo estivesse assistindo à nossa queda, e, ao mesmo tempo, ao nosso começo. Dona Francisca nos recebeu de madrugada com os olhos úmidos e a alma aberta. "Aqui não tem luxo, mas tem canto, e tem colo." Naquela noite dormimos em um colchão no chão, apertados, com o corpo cansado e o coração espremido pelo medo e pela liberdade. Nos dias seguintes, tentamos reorganizar o que sobrou. Não podíamos mais contar com a estrutura da fazenda. Eu sabia que minha carreira ali estava encerrada. Eric passou a ajudar um pequeno criador de ovelhas nas redondezas. Eu entrei em contato com antigos colegas da universidade. Uma amiga me apresentou a uma cooperativa de pequenos produtores que precisavam de ajuda com gestão, planilhas, controle de estoque. Peguei o que sabia e transformei em serviço. Fomos nos reerguendo devagar. Dona Francisca cozinhava para fora, vendia doces no mercado da cidade, cada real contado, cada conquista celebrada. Até que, num fim de tarde, minha mãe apareceu na porta da casa simples em que passávamos as noites, sozinha, de cabelo preso, rosto cansado, mas os olhos decididos. "Saí de casa e trouxe isso", disse mostrando uma pasta com documentos.
Ela havia se separado legalmente, lutado na justiça e conquistado a metade da herança que lhe cabia. E mais, completou. Com o que guardei ao longo dos anos e parte do que me coube, comprei um sítio. Simples, mas com terra boa, nascente e espaço para recomeçar. Está no seu nome, João. Eric olhou para mim. Eu não sabia se ria, se chorava, se corria até minha mãe para abraçá-la. Mas o que senti foi algo que nunca tinha sentido com ela. Orgulho e pertencimento. Chamamos o lugar de Sítio Horizonte Baixo. Um nome que dava a ideia de calma, recomeço, humildade. Dona Francisca ganhou um quarto só para ela. Nós, um pequeno cômodo com cama, mesa e um novo começo. No primeiro amanhecer no novo sítio, olhei Eric dormir com o braço por cima do meu peito. Senti medo, sim, mas também coragem. E foi naquele instante que percebi. O pior já tinha passado. O que viria agora, a gente enfrentaria junto. Foram meses de reconstrução silenciosa. O sítio Horizonte Baixo crescia aos poucos, como quem tem medo de chamar atenção demais. A terra respondia ao cuidado, os animais aos gestos gentis, e nós aprendíamos a existir sem precisar nos esconder. Mas paz demais, nesse mundo, sempre incomoda alguém. A notícia correu como fogo em palha seca. João, o filho do Agenor, tá morando com o peão. As palavras vieram carregadas de malícia. Não importava o que fazíamos ali, hortas orgânicas, queijos artesanais, consultorias técnicas, tudo era reduzido a isso. 2 homens que dormem sob o mesmo teto. A primeira reação veio da feira municipal. Um fornecedor de laticínios recusou-se a compartilhar bancada conosco. Depois, foi a cooperativa de crédito que dificultou o acesso ao financiamento. Nada dito diretamente, mas os olhares diziam tudo. Eric, como sempre, não reclamava. Trabalhava mais, acordava antes do sol, cuidava dos animais, montava cerca, ajeitava o telhado com as próprias mãos. Mas eu via o cansaço nos ombros e a ferida que crescia por dentro. Se quiser desistir, eu entendo, disse uma noite enquanto lavávamos os potes de vidro na pia. Desistir? De quê? Ele perguntou. De mim, do que isso virou. Ele enxugou as mãos devagar. Depois me encarou. Eu já vivi no escuro demais para voltar para lá. Se o mundo não aguenta, o problema é dele. 2 semanas depois, uma equipe da TV regional veio até nós. Queriam fazer uma matéria sobre novos modelos de produção agrícola liderados por jovens. Eu hesitei. Eric disse: chega de silêncio. Se é para enfrentar, que seja de cabeça erguida. No dia da gravação, arrumamos a varanda com simplicidade. O cenário era o que tínhamos: barro, galinhas, cheiro de mato e verdade. A repórter caminhava entre canteiros, perguntava sobre cultivo, sobre técnicas sustentáveis. Até que, fora do script, perguntou: e o que mudou na sua vida depois de deixar a fazenda da sua família? Respirei fundo. Tudo. Mas principalmente, hoje eu posso amar em paz. E isso muda a vida da gente mais do que qualquer estrutura. Ela se calou por um instante. Depois sorriu. E a câmera gravou tudo. A matéria foi ao ar no domingo. Recebemos mensagens de apoio de desconhecidos, gente de cidades vizinhas, jovens que também estavam cansados de esconder quem eram. Mas junto vieram os ataques. Comentários na internet, sussurros nas feiras, até ameaças veladas. Vocês deviam sumir daqui, disse um homem na fila do açougue, certa manhã. Eric apenas olhou e respondeu: a terra é grande, mas o medo dos outros é que é pequeno. Na mesma semana, meu pai apareceu. Chegou de carro, sem avisar, desceu calado e andou até a porteira. Eu o vi de longe, mas não me movi. Foi minha mãe quem saiu da varanda. Veio por quê? Vi vocês na televisão. E? Ele demorou a responder. Não entendo, mas tô tentando. Ela o olhou nos olhos, pela primeira vez, sem medo. Então começa parando de fingir que amor é vergonha. Ele não retrucou. Apenas virou as costas e foi embora. Naquela noite, Eric me puxou pela cintura
enquanto eu cortava salsinha no fogão de lenha. A gente venceu? Ainda não, respondi. Mas dessa vez, eles sabem quem somos. Dormimos abraçados. Pela primeira vez, sem medo da porta abrir. Pela primeira vez, com a certeza de que ser visto já era, por si só, um ato de coragem. Fazia exatamente 1 ano que saímos da fazenda do meu pai, com uma mochila vazia e o coração cheio de medo. 1 ano desde que a porta foi arrombada e a verdade escancarada. 1 ano desde que atravessamos a estrada de terra com os olhos ardendo e as mãos entrelaçadas. Hoje, o dia começou com cheiro de pão no forno e o canto de Dona Francisca ralhando com as galinhas, porque uma delas resolveu botar no vaso de salsinha. Eric riu, ainda deitado, e me puxou pela cintura. Levanta, doutorzinho. Hoje é dia de visita. Visita? A equipe da prefeitura. Querem ver o projeto de agroecologia. A prefeitura. A mesma que um dia virou o rosto. Agora queria entender como a gente conseguia produzir tanto com tão pouco. Era irônico, mas também simbólico. Recebemos os técnicos com sorriso e simplicidade. Mostramos a estufa, a cisterna, o galinheiro com o nome de cada galinha. E depois, na varanda, Eric falou. A gente aprendeu que o que sustenta uma terra não é só água e sol, é o respeito. Quando se planta sem medo, o fruto vem mais doce. Eles anotaram, elogiaram, tiraram fotos, e antes de ir embora, uma das técnicas disse: vocês estão mudando a imagem dessa região. Eu apenas sorri, mas por dentro, meu peito ardia de algo que só agora eu reconhecia. Orgulho. À tarde, minha mãe sentou na rede, rádio ligado, cortando ora pronobis com a faca que foi da avó dela. Dona Francisca preparava bolinho de chuva e cantarolava uma moda antiga. Eric consertava a cerca do pasto com uma das galinhas no ombro. Era simples, era pouco, mas era tudo. Depois do jantar, sentamos no degrau da varanda. O céu limpo, as estrelas vivas. Eric me entregou uma caixinha pequena. Dentro, 2 anéis rústicos, feitos de madeira e prata. Não é aliança de igreja, nem promessa para sempre. É só para lembrar que a gente chegou até aqui. E que agora ninguém mais nos arranca da terra que plantamos juntos. Eu vesti o anel com a mão tremendo. Depois beijei a testa dela. Na manhã seguinte, um envelope chegou. Era da Secretaria de Agricultura. Fomos selecionados para representar a região em um congresso sobre pequenos produtores que enfrentaram adversidades. O tema da palestra? Transformando exclusão em resistência, como o amor também alimenta. Eric me olhou e disse: e pensar que um dia a gente era só um segredo num galpão velho. Agora somos projeto de futuro, respondi. No dia da viagem, Dona Francisca nos abençoou na porta com um pano de prato na mão. Vão mostrar para o mundo que gente boa também nasce em estrada de terra. No carro, com a mochila no banco de trás e os olhos na estrada, respirei fundo. Por muito tempo tive medo que o mundo me visse. Agora, o que eu mais queria era ser visto por inteiro. Porque se tem uma coisa que aprendi nesse caminho, é que a gente não precisa gritar para ser forte. Basta continuar de pé, mesmo quando o mundo tenta derrubar. E nós estávamos de pé. Juntos. Fundo de alma limpa, raiz firme e coração sem vergonha de bater mais alto.